Tranquilo. Tinha um feriado para Telêmaco programado para esses dias aí? Padroeiro, alguma coisa parecida ou não? Não é por agora, né? Não, foi. Passou já. Foi numa quinta. Ah, já foi? Tá certo. Muito bem, jovens. Então, é, nós vamos finalizar aqui o nosso assunto da cerâmica utilizada na construção. E, se der, a gente dá início aí aos metais, né? Então, as louças sanitárias, né? Elas são esses, é, essas peças, né? Que compõem os banheiros, pias, tanques, e elas têm algumas peculiaridades assim no seu processo de fabricação, né? São materiais cerâmicos também, mas possuem algumas particularidades tanto no material quanto no processo de fabricação. Começa pela massa, assim, o núcleo desses materiais, né? A parte interna é uma cerâmica mais nobre. Você não se usa, né, cerâmica vermelha. Praticamente é a cerâmica branca, né? Argilas caolins, que são de coloração clara e a composição é bem controlada, né? Por diversos motivos, porque primeiro espera-se assim de uma louça sanitária que a porosidade e consequentemente a absorção de água seja mínima, preferencialmente zero, né? Só que o zero absoluto não se consegue, mas não se quer assim absorção, tendo em vista que o ambiente ali de banheiro é de altíssima umidade, né? É água no lavatório, no vaso, chuveiro. Então, porosidade ali tem que passar longe. Absorção de água, né? Então é isso que se busca aí com essa cerâmica de composição mais nobre para compor aí a louça sanitária. E esses materiais que são é, misturados numa composição determinada, né? Então, as empresas que fabricam louça sanitária, elas possuem assim uma receita interna, lá uma composição, né? Ah, é tantos por cento dessa argila, tantos por cento dessa argila, e isso sempre é controlado, a composição periodicamente está sendo avaliada em termos de porosidade, resistência, coloração, contaminações, e o pessoal homogeneiza e faz moagem, que pode ser, por exemplo, em moinhos de bolas, né? Então, chama-se moinhos de bolas, são os moinhos rotativos de grande porte, altura assim de 3 a 5 metros, que giram e lá dentro tem
esferas cerâmicas também de alta resistência que vão se chocando uma contra as outras e vai promovendo a moagem das partículas da argila para que elas fiquem o mais fina possível, né? Para promover essa baixa porosidade e essa baixa absorção de água, né? Isso pode se dar a seco ou pode se dar a úmido também, né? Tudo acontecendo assim numa é, grande suspensão assim, uma massa líquida grossa à base d'água. Recebe também alguns aditivos químicos para auxiliar na viscosidade, ali na textura ideal para poder trabalhar com aquela suspensão líquida, né? E o nome dessa suspensão chama-se barbotina. Então, barbotina é essa suspensão líquida de mistura de argilas com água e mais aditivos químicos, né? Tem uma textura assim bem grossa, assim, parece que foi fazendo uma comparação, né? Parece um achocolatado assim, né? Bem grosso. Então essa é a primeira etapa aí para você obter a louça sanitária, né? É você efetuar a mistura e a moagem das matérias-primas formando a barbotina. Acredito que eu não estou compartilhando a tela? Acredito, professor, mas eu achei que era proposital. Não era? Misericórdia. Tá louco. A idade chegando. Eu tô aqui, ó. Ah, tá aparecendo aí? Agora tá. Desculpe aí, pessoal. Então, as louças sanitárias. Então, esse é o tópico que nós estamos vendo agora. E aqui está mostrando os tanques dentro de uma fábrica que contém essa tal barbotina, que é essa suspensão líquida de argilas, água e aditivos químicos, né? Então eu já fiz um comentário, né, inicial sobre essa primeira etapa aí do processo de fabricação. Então aqui os tanques se alimentam, eles possuem pontos de retirada dessa massa através de canos de diâmetro na casa aí das 5 polegadas em diante, né? São diâmetros espessos, né? E tudo funciona por bomba, né? Bomba para encher, bomba para retirar. Então tudo é bombeado dentro das fábricas de indústrias cerâmicas. Bom, o próximo passo, pessoal, vem a ser a moldagem da peça, né? Você tem então uma suspensão grossa de argila com água e aditivos químicos, né? E você quer obter a peça, que é uma peça crua, sem ter sido queimada ainda. Então essa coloração que está aparecendo aí na imagem é a coloração de uma... No caso aqui ele é um vaso sanitário, né?
e tem essa coloração assim, como se fosse um marrom claro, né? Um marrom clarinho, meio acinzentado. E como que você obtém essa peça? Virando essa suspensão líquida em moldes que pode ser ou de acrílico ou de gesso. Esses moldes de gesso, o gesso absorve a umidade e fica só a massa, formando então a peça. Que posteriormente vai para etapas de estufa e fornos, né? Então, fica assim uma massa levemente úmida, né? Mas ele adquire já o formato da peça que você deseja queimar em forno. Outra forma de você obter essas peças de material argiloso cru é moldes de resina. Esses moldes, tanto de gesso quanto de resina, são moldes bipartidos, assim, moldes assim, numa linguagem bem simples assim, né? Mas não é exatamente isso. É que nem ovo de Páscoa, né? Claro, né? Respeitando a complexidade tecnológica, né? Mas você tem um molde bipartido, né? Então, é um molde fechado, você derrama essa barbotina lá dentro, ela forma a peça, você abre esse molde bipartido e a peça está ali dentro. No molde de gesso, você não precisa fazer nenhum tipo de pressão, de sucção, de vácuo, nada. Já no molde de acrílico, né, de resina, você precisa exercer uma pressão na casa de 7 kgf por centímetro quadrado para que a peça seja formada e a umidade passe pelo molde, né, e fique só a peça ali no formato que você deseja, né? Então, o molde pode ser de gesso em que somente a capilaridade retira a água daquela massa, ou pode ser de resina acrílica em que você tem que exercer uma pressão para a peça ficar ali no molde e a umidade ser expulsa do molde, formando a peça, portanto. Muito bem. Você tendo em mãos as peças, né, que estão como se fosse assim uma moldagem de barro, né, numa linguagem simplificada. Ou seja, não suportam carga nenhuma, né? Se você pressioná-la, ela quebra, ela desmancha, ela desfaz. Então, no primeiro momento, você precisa levar ao forno, fazer o processo de queima. Mas diretamente você não consegue fazer isso devido à umidade que está presente ali. Você vai precisar retirar essa umidade em estufas. E não são com temperatura muito elevada, porque isso causa rachadura, trinca, deformação. São temperaturas na casa dos 100 graus no máximo, né? Para você conseguir obter uma peça com um baixíssimo teor de umidade
pronto para ir ao forno sofrer processo de queima. Então, as estufas são estufas, podem ser contínuas, mas podem ser também portas assim de grande porte, em que você abre e coloca assim uma espécie de um empilhamento de peças ali dentro, num carrinho, e fecha as portas, fica ali por 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Na casa dos 100 graus Celsius. Então, processo de secagem, né? Que pode utilizar inclusive ar quente do próprio forno, né? É muito comum nas indústrias cerâmicas, né? Ali na boca do forno, assim, aquele calor que está sendo perdido, o calor ser conduzido para essas estufas. Então essas estufas geralmente nem consomem energia elétrica, nenhum tipo de energia. Só o próprio ar quente que sai da boca do forno é conduzido para essas estufas, esses secadores. Antes de você proceder à queima, existe uma inspeção visual, para ver se não há trinca, não há nenhum tipo de aresta mal formada, algum canto quebrado, porque o material não está queimado ainda, né? Ele permite dissolução na massa, naquela barbotina que fica em tanques. Dessa forma, a inspeção ela é muito bem feita, porque depois de queimada a peça, ela se torna muito difícil, se torna uma cerâmica rígida, né? Ainda mais com o esmalte por cima, né, o vidrado. Com difícil solução, assim. Não tem muito o que fazer depois de queimado, né? Se torna um material de alta resistência e bastante, assim, complicado de você dar destino, né? Vai moer, vai colocar em alguma coisa, entulho, mas daí você gastou, né? Todo no processo, gastou energia, mão de obra, para depois você dar um fim assim, lixo, né? Então é complicado. Então a ideia é você realmente ter uma boa inspeção para pegar qualquer trinca, falha antes de você proceder à queima. Essas cerâmicas assim de louça sanitária, elas não são tão comuns quanto as cerâmicas de revestimento, pessoal. Piso, azulejo, golaria. Aqui, pelo menos aqui próximo de onde eu moro, aqui, eu não sei se tem, eu nunca soube de ter cerâmica que produz louça sanitária. Não sei aí na região de Telêmaco se existe alguma fábrica de louça sanitária. Alguém já escutou? Algum comentário? Eu nunca ouvi falar, professor. Né? Eu sei, assim, que existe em Jundiaí. Jundiaí, São Paulo, é uma região que é um polo de empresas cerâmicas que inclusive fazem louça sanitária lá.
Ah, fábricas da Insepa, Roca, que fazem louça sanitária no Brasil, são sediadas lá. Até porque é um processo, não é um processo tão automatizado, depende muito assim ainda da inspeção humana, do acabamento humano, e não é artesanal, né? É bastante industrializado, mas ele tem assim muitas operações, muitas etapas, elas dependem das pessoas. Isso torna o processo um processo caro ainda, né? Devido ter a grande quantidade de mão de obra envolvida, né? Para poder dar acabamento, fazer inspeção e tudo mais, né? A automação ainda não é tão grande quanto é nos revestimentos, pisos e azulejos, né? Bom, depois que o pessoal inspecionou e sabe que está tudo ok, os canais, as arestas, os furos, tudo certinho, a- as dimensões estão corretas, né? Não tem nenhum problema assim que possa vir a condenar a peça. Então você tem que partir para a esmaltação. O que é a esmaltação? É a aplicação do vidrado. Porque a louça sanitária sem o esmalte ficaria porosa, né? Não sei se alguém já viu uma louça sanitária quebrada ou o próprio revestimento quebrado, né? Daí você olha assim aquela região quebrada, ali é bastante poroso. Apresentaria uma absorção elevada de umidade, de resíduo e tudo mais, né? Então o esmalte tem essa utilidade, né, de fazer uma vedação, deixar a superfície com baixíssima absorção de água, né? Essa é a utilidade do esmalte. Ele é aplicado, o esmalte é aplicado por equipamentos semi-automáticos, automáticos ou bastante manuais, né? Mas o equipamento mais básico que possa ter para aplicar esmalte hoje é uma pistola. Uma pistola parecida com a de pintura, mas ela é de bico mais espesso. É, Você não consegue assim fazer nenhum tipo de aplicação com menos recurso que uma pistola, porque tem que ser por aspersão para obter uma camada assim uniforme. Porque quando você aplica assim aquela mistura com vidrado moído, calcário, assim, então é uma cerâmica só que com características de vidrado, né? Dissolvido em água, você aplica assim, ele vai caindo sobre aquela peça assim com uma cor marrom clara, quase acinzentada. Ele vai caindo, a umidade já vai penetrando no material e vai formando assim uma camada crua ainda, né? Sem ter sido queimada, derretida, fundida, do esmalte, que ainda é um vidrado assim, numa bem fino, né? Moído, que também foi moído em moído de bolas. Então é assim que funciona essa aplicação do esmalte sobre a peça que foi moldada.
Depois que foi esmaltado, então, existe mais uma inspeção só para o desencargo, mas aí vai ser encaminhado para fornos, né? Então, no processo de queima, né, nos fornos, são fornos de grande extensão e alta temperatura. As peças entram por uma ponta e esse forno tem uma curva, né, de temperatura, né, que no centro é o ponto mais elevado, e tanto na entrada quanto na saída, isso se for um forno contínuo, né, que é o que mais se observa na indústria. Nas pontas dos fornos a temperatura é baixa, né? Então ele entra na temperatura ambiente e sai do outro lado quase que na temperatura ambiente. E no centro do forno a temperatura passa dos 1200 graus Celsius. Para promover a queima, o endurecimento dessa cerâmica, né? A fusão desse esmalte superficial formando uma espécie de capa, né? O esmalte, né, ao passar por essa alta temperatura, ele funde, não a ponto de chegar no estado líquido, mas a ponto de ficar assim pastoso, né? Não totalmente líquido, porque senão ele escorreria da peça, né? Esse esmalte. E adere assim quimicamente numa aderência muito forte, né? Tanto é que você não consegue tirar o esmalte, né, da superfície de uma louça sanitária, né? É uma aderência bem alta. O comprimento desses fornos é bem elevado, pessoal, porque a peça vai andando por esteiras, né? Aqui tem uma imagem mais ou menos, né, da boca do forno, né? Então você vê aqui que as peças aqui, acho que elas estão saindo do forno. Já está com uma aparência espelhada. Elas estão saindo do forno e elas, lá do outro lado, na entrada, tem que ir lentamente aquecendo para não promover rachaduras, trincas, né? Até que chegue na metade do forno, nessa temperatura de 1200 graus. Fica por um período, né? E os carrinhos vão andando. Os trilhos ali, né? Vão andando. E a peça vai passando por aquela temperatura. Fornos movidos a maçarico, com queima de algum combustível, óleo, gás. E sai do outro lado numa temperatura quase que ambiente, né? Ainda sai um pouco quente do outro lado. Então, é uma curva de temperatura. Daí, a peça finalmente é inspecionada novamente, é testada, né, por lote, por exemplo, ou individual, para ver se vai suportar. Se vai ter assim o fluxo mínimo que se deseja para cumprir a função, seja pia, tanque, vaso sanitário. Muito bem, pessoal. Então, da parte aqui de louça sanitária, tranquilo? O processo? Acho que sim. Beleza. Aí vocês veem que tem assim louça de várias colorações, né, pessoal? Tem preto, tem vermelho, já viram, né? Verde. O pessoal coloca óxidos que tem coloração especiais, né?
Daí tem peças bastante caras, assim, na área de... Pra decorar o banheiro, né? Tem pessoas que fazem o banheiro todo vermelho, todo preto, todo azul. Então, foi inclusive sob encomenda, né? São óxidos, né? Compostos químicos que têm cores, assim, as mais diversas, né? Algumas bem bonitas, assim. Outras nem tanto. Mas... esse é um mercado, né? É um ramo que é o acabamento do imóvel, né, pessoal? Bastante caro, né? Tipo, não sei se alguém já fez reforma em banheiro, mas ou você construiu um banheiro e vai daí botar a cerâmica, a louça, os metais. Nossa, ali vai um dinheiro caprichado. Só o piso, a parede, revestimento, né? A louça, os metais, o box, já dá um troco bom. Dá quase que uma parte da casa, né? Dependendo do, do requinte do material que você quer usar, né? Tem materiais assim, porcelanato, né? E louça sanitária de bronze, enfim. Tem para todo bolso, né? Muito bem, jovens. Então, desses materiais cerâmicos que nós conversamos, desde os tijolos, blocos, telhas, louça sanitária, ainda temos alguns itens assim que ainda fazem parte das edificações, né? Como as manilhas, né? A famosa manilha. Essas tubulações aqui, né? Já é de cerâmica vermelha, as manilhas. E vende na loja lá, Luiz, manilha? Vende, professor. E até que diâmetro máximo lá? Na verdade é sobre encomenda. Ah, daí pode pedir. O diâmetro que Que nem, por exemplo, conforme a NBR aqui 6582 aqui, ó, que é a que organiza aqui esse item, né? Comercialmente você pode ter até de 600 milímetros, né? 60 centímetros, então. É para esgoto, né? Esgoto de grande porte, né? Mas eu vejo o pessoal utilizando muito aquelas feitas de concreto, né? Também. E até daquele material azul plástico. A gente vê a Sanepar aí instalando esgoto. A manilha acho que está em... Não sei se vende muito lá ou também cada vez menos. O que se nota? professor não sai muito não. O material plástico está substituindo bastante, né? E o concreto também, né? Mas de vez em quando aparece. Mas é mais pro sítio que o pessoal leva. Exatamente. Pessoal, que antigamente não existia muita opção de material plástico ou feito ainda de concreto, né? Era só de barro mesmo, manilha. De agora que esses novos materiais vêm inovando, né? Mas de qualquer forma, ó, 6582 é a NBR que estabelece os critérios aí para as manilhas, porque elas têm que ter uma espessura de parede, tem que ter uma resistência, porque ela vai embaixo da terra. Daí se qualquer coisinha ela já quebrar, né? Daí já dá infiltração, espalha esgoto, confusão, né? Então ela tem que ter uma resistência mínima, né? Para suportar um tráfego mínimo, né? Por cima da terra que for colocado sobre ela. Então os diâmetros, como a gente está falando aqui, vai de 75 a 600 milímetros, por exemplo. E a resistência vai de 15.000 Newton por metro, né?
Newton carga a cada metro, de 15.000 a 35.000. Newton por metro. Carga, né? Então, existem testes nessa norma, é previsto, né? Absorção de água também. Pressão hidrostática, 70 kPa. Então, elas possuem uma série de requisitos de norma para suportar carga, baixa absorção de água, infiltração e pressão interna. Todos esses testes quem fabrica tem que fazer. Resistência química também. Geralmente, elas podem ser usadas em saídas de produtos químicos, né? Então, elas têm que ter uma boa resistência química também. Bom, e de forma geral, né, pessoal, esses itens de louça sanitária, todos eles têm normas, requisitos de resistência, de funcionalidade, né? Então, por exemplo, aqui, conforme o item, né, se é uma bacia, um bidê, um lavatório, um tanque, você tem uma resistência mecânica em kilonewtons, né, para suportar. Então, não é assim a pessoa ir fabricando e vendendo, né? Ele precisa atender aos requisitos mínimos de norma, né? Até porque existe muito acidente doméstico, né, pessoal? Não aparece muito, né? Mas de vez em quando aparece nas redes assim. Exemplo, infelizmente as pessoas têm o hábito de se apoiar ou subir em pias, vasos sanitários, criança, adulto, e às vezes, se houver assim alguma fissura, uma porosidade, pode ter a ruptura de uma parte, né, de um pedaço da louça sanitária, e a pessoa cai no chão, o que é pior, né? Cai em cima da peça, e a cerâmica esmaltada, quando quebra, vira uma navalha, né? Muito cortante. Então, os acidentes domésticos assim são bem feios, né? Então, não é nem um pouquinho recomendado subir, né? Como infelizmente às vezes a gente observa, né? As pessoas usarem as louças sanitárias como apoio para vai mexer ali em alguma na lâmpada, numa janela, em algum ponto mais alto ali e fica em cima. Não é adequado, né? Não é projetado para isso. Dos nossos cerâmicos eram isso, pessoal. A parte cara, né, da obra. Os materiais cerâmicos, né, de forma geral. Que tem a grande vantagem da facilidade de limpeza e o ambiente assim fica uma casa com cerâmica, né,
mais fácil de limpar, mais fácil de cuidar, mas em termos de conforto térmico, não é muito agradável, né? Hoje em dia as casas, que a maioria são de cerâmica, no inverno é mais difícil de estar falando do frio aí, né? Então, para quem lembra das casas de taco, de assoalho, antigamente o conforto térmico era bem melhor. Hoje a gente tem a opção de piso de madeira, né? Aquele assoalho de madeira processada, né? Que são umas placas estreitas, né? Que você vai instalando e encaixando, né? Vocês observam a utilização do que eles chamam de piso de madeira? É uma opção nas construções, né? O piso de madeira. Beleza até aqui, pessoal? Beleza, professor? Tá. Nós vamos dar uma mudada na chave aqui agora para falar um pouquinho dos materiais metálicos, né? Que possuem uma boa utilização nas obras, mas não chega a ser o que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos usa muito assim metal. O Brasil está avançando, sempre usou na parte estrutural, né? Os vergalhões dentro de coluna, viga, isso aí normal, né? Porque o concreto não tem resistência à flexão, né? Maleabilidade, ductilidade, mas com relação a, por exemplo, o telhado, né? A armação do telhado de metal. Como é que tá na região de vocês aí? Tem utilização ou ainda tá bastante madeira para fazer a estrutura do telhado? Madeira. Madeira? Aqui em Ponta Grossa aqui o pessoal começou a aumentar um pouquinho os perfis de aço para fazer a estrutura do telhado. Porque aos pouquinhos, né, a madeira tem se tornado um custo cada vez maior e o aço um custo cada vez menor, né? Aos poucos, né? Tem sido uma tendência. Estados Unidos o pessoal já usa o aço, sim, né? Estrutura de prédios, né? A gente vê naqueles filmes, né? Norte-americanos, né? O pessoal levantando prédios com estrutura de aço, né? Então já é uma coisa há um bom tempo que eles fazem bastante uso do metal na construção civil. Muito bem. Então, quem são os metais, né? Os metais, pessoal, eles vêm dos minérios da natureza, né? O aço, por exemplo, vem de rochas que possuem óxidos de ferro como o maior constituinte, né? A hematita, magnetita.
todas essas pedras assim com alto teor de ferro dão origem ao aço, em que ele passa por aquelas usinas, naqueles fornos de altíssima temperatura, né, que fazem a mudança química do minério transformando em metal. Isso falando de ferrosos, né? Mas aí nós temos também a questão dos não ferrosos, né? Tipo alumínio. O alumínio tem uma boa utilização, né, na construção civil também. As esquadrias, de forma geral. Acessórios, assim como corrimão, puxador de porta, acabamentos, frisos, né? O alumínio ele tem também uma boa utilização atualmente, né? E ele vem daquele mineral bauxita, né? Que o Brasil, por exemplo, é grande produtor de bauxita lá no norte, região do Pará. O Brasil é um grande produtor de bauxita que depois gera o alumínio, né? É um processo de fabricação que consome muita energia elétrica, né? Então isso faz o alumínio um material mais caro. O próprio pessoal que participa do ciclo do lixo reciclado, né, que gosta de juntar latinha de alumínio, né, é por esse motivo, né? O alumínio tem um alto custo por causa da alta energia elétrica que é despendida, né? Para transformar ele de bauxita para metal não ferroso. Deixa eu ver aqui uma coisa. E aqui estão alguns dos mais conhecidos e falados, né? Então, por exemplo, o nosso aço nada mais é do que o ferro com carbono. O ferro puro, né, pessoal? O elemento químico ferro puro, ele não tem muita resistência mecânica, né? Ele chega a ser maleável, chega a ter ductilidade. Então, um certo teor de carbono faz parte do aço. Então ferro seria só o ferro puro, né? E aço seria o ferro com carbono, em teores de até 2%. É muito comum as pessoas falarem, né, ferro para qualquer barra, né? Qualquer esquadria, qualquer estrutura. Isso aqui é de ferro. Mas na verdade, praticamente tudo é de aço, né? Ferro puro, inclusive nem encontra no mercado ferro puro. Só para fins muito especiais de encomenda, né? Ele tem baixa resistência mecânica, né? O ferro puro. Então é o aço, né, que a gente tem disponível. E o que muda para ferro fundido? O ferro fundido ele é um aço que está com excesso de carbono, né? Então, teores acima de 2%, 3, 4% de carbono, já seria ferro fundido. Que é um material, né, como se sabe, bastante rígido, pouca maleabilidade, pouca tenacidade. Então, o ferro fundido, ele é um material, como diz assim, vítreo, seco, né? Difícil de soldar, né? Quando quebra assim,
ele quebra como um vidro, né? O ferro fundido. Já o aço, ele tem assim uma característica mais flexível, né? Quando vai romper, né, o aço, ele deforma um pouco primeiro, né? Causa ali uma que chama de estricção, né? Uma barra de ferro, quando vai romper, ela acaba afinando primeiro, né? Um efeito maleável, né? Para daí ela romper. O nosso bronze nada mais é do que tem muitos metais, não sei se vocês já viram, metais sanitários caros, né, de bronze. Cobre com estanho. Basicamente, né, tem teores de outros elementos, com certeza, mas é basicamente cobre com estanho. O latão, cobre com zinco. Também tem uma utilização não tão intensa na construção, mas pode aparecer, né? Cobre com zinco. Existe o duralumínio, que é uma composição de alumínio, cobre, magnésio e manganês. E aqui está citado vidia, mas é uma aplicação mais mecânica do que civil, né? Na área da usinagem. Carbono com tungstênio. Então são esses aí os principais mais conhecidos e utilizados, né? Na indústria de forma geral e também na construção civil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, se eu acho uma simulaçãozinha da obtenção do aço. Se eu não achar rapidamente, eu deixo para outro dia. Vamos ver se vai estar fácil aqui. Uhum. Acho que eu encontrei aqui. É... É só uma animação, pessoal, então eu vou. Ela dura 6 minutinhos aqui, ó. Só para ilustrar um pouco aqui o que a gente está conversando aqui sobre a obtenção do aço. Deixa eu compartilhar diferente aqui.
aparecendo uma imagem, pessoal? Pareceu sim, professor. Então isso aqui é uma simulaçãozinha da obtenção do aço, né? Só para ilustrar aqui a nossa conversa de hoje aqui, que está começando com os metais, né? Então vamos ver aqui, ó. É do grupo Votorantim, né? Que também atua. Vamos ver aqui. Bem, começa com o reflorestamento, né? Madeira para gerar carvão. Vai carvão, né? Composição do aço, né? E vem da madeira aqui no Brasil, né? Na Europa é carvão mineral. No Brasil não tem muita reserva de carvão mineral. Eles usam carvão vegetal. Aí, região de vocês tem muito disso, né? Também. Nossa, é linda, trouxe o próprio carvão. Pegar lá dentro, colocar a madeira em fora e depois aí você usa o carvão e mesmo, camadas, né? Calcário, aí já é o forno. Volta o forno já. Altíssimo teor de carbono, pode chegar a 7%. E agora eles misturam ferro gusa com sucata vindo do mercado. Essa mistura vai, funde tudo e manda para a ceria. Esses panenões laranjados aí esse de aço. Aí tem o tal de placas de chapa, fios, perfis, cantoneiras, arames, vergalhões, barras, telas, treliças, né? Então, o aço assim tá forte, assim, estrutura de galpões, né? Colunas, fixação de base de muitas estruturas assim de concreto tem nas bases ali
a- as sapatas de aço ali, né? O pessoal anda combinando o aço com o concreto, né? Os tirantes, né? Então ele levanta aqueles galpões de colunas de concreto e bota os tirantes para são vergalhões, né? De uma ponta a outra, né? Para manter ali a não desestabilizar, né? O galpão. Então tá aí, pessoal. Além de cimento, a gente tem massa. Não sei se vocês sabem. E aí eles têm várias unidades. Vamos ver aqui. Ele está citando aqui, né? Ó. Então, nas lajes, nas estruturas de telhado, auxiliando na estrutura de alguns pilares, colunas, nas bases, né? O aço, então, ele pode estar presente, né? Sendo utilizado. Então aqui construção acontecendo, né? Dependendo do tipo da construção, pode ter uma armação toda em aço ou os vergalhões dentro das colunas das vigas em aço, né? Interessante, né, pessoal? A gente quando fala de Votorantim pensa em cimento, né? Mas eles mexem com aço, com todo esse processo aí de produção do próprio carvão, porque o aço basicamente é lá naquele forno, nesse forno gigante aqui, ó, que são camadas de carvão, camadas de minério de ferro, camadas de calcário, e aqui vai saindo, ele fica incandescente na base, então vai entrando material por cima e saindo material líquido por baixo, né? Ele é contínuo, nunca para. Então, vai alimentando o material por cima,
com os minerais, o carvão, calcário, e vai saindo o ferro gusa, que é o primeiro ferro com alto carbono e alta resistência que se obtém nas aciarias, né, nas siderúrgicas. Né? Deu para ilustrar um pouquinho a primeira visão aí do aço? A obtenção? Travou muito aí ou deu para ver? Deu pra ver, professor. Beleza. Só voltar aqui. Compartilhar de novo. Muito bem. Então, que propriedades o nosso metal traz, né? De forma geral, como material. Condutividade térmica. É muito, né? A condução térmica dele é muito boa. Muito boa, inclusive. O que vocês acham, pessoal? Um prédio, tipo aqueles prédios, edifícios norte-americanos lá, de estrutura de aço. Quando pega fogo, é problema ou não é problema? O que vocês acham? A presença do aço como estrutura, comparado com o concreto, que é o sistema brasileiro, assim, no Brasil. Quando pega fogo no prédio. Eu acho que daí nesse caso não cai, daí, né? A estrutura não se desfaz. Vocês acham quem que aguenta mais calor? Pedra ou arame? Acho que pedra, professor, porque se a estrutura de ferro se aquecer muito, o ferro pode dilatar. Aí fica mais fácil pra cair, né? A voz do Luiz está um pouquinho baixa, mas eu entendi. A pedra aguenta mais, né, pessoal? Concreto, né? Concreto é uma pedra assim, feita pelo homem, né? Vamos dizer assim, né? Então, vocês já ouviram falar que quando pega fogo em prédio nos Estados Unidos ele desaba? Já. Que a estrutura de ferro não aguenta calor, ela perde a resistência, assim, cai assim absurdamente. A elevação da temperatura, um prédio pegando fogo, a temperatura vai lá elevadíssima. Então, em termos de incêndio, ainda o concreto ele é melhor. Mas é claro, né? Analisando assim os benefícios, é interessante você ter um sistema bem caprichado contra incêndio e usar o aço se ficar melhor mesmo. Né? A condutividade elétrica dos metais é alta. Que nem, por exemplo, aí na região de vocês tem essas construções de container? Fazer loja, casa de container? Eu vi só na Clabinha lá. Tem bastante, no Puma também. É Mas lanchonete, casa assim, não, escritório, não? lanchonete. Não, eu não cheguei a ver aqui em Telêmaco não, professor. Pois é, tem por aí, assim, lugares, assim, que o pessoal pega o container e dá umas modificadas nele, né?
E aí você faz escritório, faz lanchonete, enfim, várias opções, né? Se transforma os containers. Mas se tira uma base assim, algum fio encosta assim, fio descascado encosta assim num container, ele fica inteirinho eletrificado, né? Pois ele é metal, né? Então tem que ter assim um esquema caprichado assim para não deixar encostar nenhum cabo de energia no container, né? Coisa que uma casa de alvenaria não tem esse problema, né? Que o cimento, o concreto, o tijolo, a princípio não são tão condutores assim, né? Então, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Você veja. Já imaginou? Cai um fio de alta tensão em cima do container. Tá inteirinho energizado. Complicado, né? Além disso, o que é plasticidade mesmo? Alguém me ajuda? O que é plasticidade no material? É quando ele sofre a dilatação, mas não volta ao, à origem, negócio assim. A plasticidade, ela é essa capacidade de você moldar, né? Então, o metal é moldável, né? Você consegue fazer panela, consegue fazer arame, cabo, você molda o metal. Coisa que cerâmica você não molda assim depois de pronto, né? Só antes de ir pro forno. Concreto você, depois que ele atingiu a cura, você não molda o concreto. Então o metal tem essa característica bem vantajosa, que é a plasticidade, né? Ó, aqui está falando resistência mecânica do metal. Qual que é a função do vergalhão dentro do concreto, pessoal? O concreto não tem resistência? Por que que ele precisa do vergalhão metálico dentro do concreto? De metal. Qual que é a necessidade disso? O concreto não tem flexibilidade, né, pessoal? Resistência à tração, inclusive. Então, numa coluna, numa viga, se tiver qualquer assim esforço assim que exija uma flexibilidade, que exija uma flexão, o concreto estoura, né? Ele não suporta, né? E já o metal tem uma boa resistência à tração, né? Então, o metal está ali no concreto para conferir essa resistência à tração nas vigas e colunas, né? Que se movimentam por diversos motivos, né? Então, o que se quer da resistência mecânica dos metais na construção civil é principalmente a resistência à tração. O concreto tem boa resistência à compressão? Ou não? A compressão? Acho que não, professor. Pior que é bem alta. Tanto é que suporta um prédio, né? Veja que você vai construindo um prédio e a base ali, o primeiro andar, suporta tudo que está em cima, né? Está comprimindo. É, E aguenta. verdade. Aguenta bem, né? Uma pedra você pode pôr assim, às vezes um caminhão em cima de uma pedra carregada ali, que ela aguenta. Mas se você quiser puxar uma coluninha de concreto assim,
um formato de tubo, né, de concreto, se quiser puxar, ele não aguenta, não tem força de aguentar assim a tração, mas a compressão ele tem. As nossas aplicações dos metais, né, pessoal? Aí, ó. Vamos ver. Estrutura de carros, aviões, navios. Armação, né? Laje, coluna, viga. Coberturas de galpões, assim, industriais, né? Treliças. Na área de veículos. Os acabamentos das residências, né? Janela, esquadria, fechadura. Parte elétrica, né? Nossa, os metais, assim, uma utilização enorme, né? Na parte elétrica. Parte mecânica. E por aí vai. Até dentro da eletrônica, né, pessoal? Toda uma placa eletrônica é cheia de metais ali, né? Alguns metais nobres, inclusive, né? Até ouro, prata, para fazer conduções, contatos, né? Estanho. Beleza. Então nós fizemos aqui um primeiro início sobre os metais, que daí nós vamos dar continuidade sobre... Falamos das propriedades, das características, das aplicações, né? E a gente vai falar de uma forma bem geral, assim, sobre a sua obtenção. Do que ele é feito, da onde que vem, como que ele é obtido, para que a gente não seja leigo, né, desse material que tem bastante aplicação dentro da construção civil, né? De pequeno porte e de grande porte, né? Pontes, estradas assim, linhas férreas e tudo que é de alto tráfego pesado, né? Que exige grandes estruturas, o metal com certeza está presente. Jovens, então nosso tema de hoje era finalizar então os revestimentos e dar início nos metais, que daí provavelmente a gente vai tentar finalizar na próxima semana. E se ficar uma rebarbinha para outra ainda, não tem problema. O importante é que a gente faça assim uma passada em tudo que nos interessa sobre a aplicação do metal na construção civil. Comentários, pessoal? Tranquilo por hoje? Daqui a pouquinho tá lá uma atividade para a semana aí no nosso campus, para vocês. E aí, peço para deixar um presente no chat para gravar. Uma boa semana para todos. De trabalho, de estudo, de atividades. Obrigado pela presença aí hoje. Obrigado, professor. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos aí. Boa noite, professor. Valeu, até mais.